que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus. Podeis assentar, queridos. Amados, queridos irmãos, igreja do Senhor, os textos em que nós lemos nos falam acerca da vontade de Deus. O Senhor, no primeiro texto em que nós lemos, Ele nos dá um critério, ou aquilo que é necessário para vivermos a vontade de Deus, ou para que a vontade de Deus venha se cumprir nas nossas vidas. No versículo 5 em que nós lemos, Deus está falando ao profeta Isaías acerca da igreja, quando ele diz que vai chegar um tempo em que alguém vai chamar ele de Deus, sem ser o seu povo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que Deus ele pega dos povos, a igreja, o Israel e os ímpios, todos os dois povos, e torna um, derrubando o muro que havia que nos separava. Louvado seja Deus. E de fato chegou o tempo em que nós, que não éramos o seu povo, eleito por natureza, por escolha antecipada de Deus no Antigo Testamento, agora chegamos perto e somos escolhidos para se tornar igreja. Depois disso, o profeta Isaías revela alguns segredos para que se tenha a vontade de Deus realizada em nossas vidas. E o primeiro segredo está no versículo de número 6. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É impossível o homem viver a vontade de Deus sem buscar o eterno. Louvado seja Deus. Depois ele dá outros requisitos, dizendo: deixe o homem ir para os seus caminhos, e o homem vá aos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que terá misericórdia dele, porque ele é grande em perdoar. Louvado seja Deus. Porém o Senhor nos diz que a sua vontade, seus pensamentos, seus caminhos são mais elevados, mais grandiosos do que os nossos. Todo homem que nasce nesta terra, que tem propósitos em sua vida, ele planeja aquilo que quer fazer, aquilo que quer estudar, aquilo que quer construir, pensando ser essa a vontade de Deus para a vida dele. Mas nesta noite Deus nos trouxe aqui para dizer, para te revelar quais são as vontades de Deus para a sua igreja, para a tua vida, crente. Bendito seja Deus. Os pensamentos do Senhor são mais elevados. Isaías compara na palavra dizendo que assim como o céu é mais elevado, é mais alto do que a terra, assim os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais elevados. No segundo texto em que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Paulo também dando outros critérios para viver a vontade, ou para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Louvado seja Deus. Apresentar o corpo como sacrifício vivo também é uma forma de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. É o nosso culto racional. Não nos conformarmos com este mundo também é um critério para vivermos a vontade de Deus nas nossas vidas. E por último, renovar o nosso entendimento. Quando eu leio esse texto, eu me lembro do filho pródigo, quando estava distante do seu pai no fundo do poço. Nos diz a palavra que ele caiu em si. E ele pensou consigo mesmo, dizendo: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui passo fome. Sabe o que aconteceu naquele momento? Renovo de entendimento na vida daquele filho. E ele disse: pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Vou chegar até ele e dizer: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Quando nós fazemos isso, irmãos, se cumpre o finalzinho do versículo que diz que nós conhecemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de
Deus. Bendito seja Deus. Romanos de número 9 e o versículo de número 24. O apóstolo Paulo, ele diz: quais somos nós? Ele revela quem é este povo que não chamava Deus pelo nome. Paulo revela que somos nós, a quem também ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz também em Oséias: chamarei de meu povo aquele que não era meu povo, e amar aquela que não era amada. Louvado seja Deus. E sucederá que aquele lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, mas aí serão chamados filhos do Deus vivo. Louvado seja Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Talvez você já fez essa pergunta, porque eu mesmo já fiz para mim mesmo. E nós precisamos, irmãos, no decorrer da nossa carreira de fé, conhecermos a verdadeira vontade, o verdadeiro propósito da nossa existência. Porque todo homem que vem a esta terra, ele não vem por acaso. Ele vem porque o Deus eterno escreveu no seu livro os seus dias. Não pense você que está aqui nesta noite por seu próprio esforço. Não pense você que se você está aqui esta noite para adorar, é porque está escrito nos céus. Bendito seja Deus. Efésios capítulo de número 1, versículos 3 a 6. Bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, o qual nos deu gratuitamente o amado. Louvado seja Deus. Eis aqui Paulo revelando uma das vontades de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida da igreja, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que ele disse: sede santo como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aleluia. Primeira vontade de Deus, a nossa eleição em Cristo Jesus. E Paulo revela um segredo tão grande, dizendo que ele nos elegeu, ele nos escolheu em Cristo, ainda antes da fundação deste mundo. Antes mesmo de você nascer, ele te escolheu para ser igreja. Ele nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade. Bendito seja Deus. Segunda vontade de Deus para as nossas vidas, Efésios 1, 9 a 12. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propomos, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as questões do céu como as questões da terra. Nele digo, no qual também fostes feita herança, havendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes não havia esperado em Cristo. Louvado seja Deus. Mais uma vontade de Deus para nós. Louvado seja Deus, de que em Cristo todas as coisas, tanto a questão dos céus como a questão da terra, serão congregadas naquele grande dia para o louvor da sua glória.
seja Deus. João, no capítulo 1, lhe diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Bendito seja Deus. Terceira vontade de Deus para as nossas vidas. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Louvado seja Deus. Ele nos escolheu para ser nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para viver em boas obras e glorificar o seu nome. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. A vontade dele é que sejamos santos. Quarta vontade de Deus para as nossas vidas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, façais emudrecer a ignorância de homens insensatos. Aqui encontramos mais uma vontade de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos fazer o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que fomos criados, para as boas obras, para fazer o bem, sem olhar aqui, como diz o ditado, porque fazendo assim, estaremos agradando ao Deus vivo. Bendito seja Deus. Quinta vontade de Deus para as nossas vidas. Segunda, 1 de Paulo, Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Bendito seja Deus. Porque isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Esta é uma verdade, esta é uma vontade de Deus tão perfeita, tão grande, porque a vontade de Deus é que o homem permanecesse crendo e assim fazendo desde o Éden. Mas o homem peca, mesmo o homem pecando, o Senhor provê escape, provê promessa de liberdade e salvação, quando Ele manda o seu Filho vir a este mundo para nos resgatar. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? É vontade de Deus para a vida do homem, pois Ele deseja que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Bendito seja Deus. Os pensamentos do Senhor são mais elevados, e nós precisamos interrogar, nós precisamos buscar ao Senhor para compreender e viver a sua vontade. A Bíblia Sagrada é repleta de homens e mulheres que viveram no centro da vontade. Só que viver no centro da vontade não é fácil, querido. O centro da vontade se resume àquilo que Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Viver o centro da vontade de Deus é negar o seu eu. Viver o centro da vontade de Deus é dizer não ao pecado. Viver o centro da vontade de Deus é viver em obediência. Viver no centro da vontade de Deus é viver em santidade. Viver no centro da vontade de Deus é viver em jejum e oração. Viver no centro da vontade de Deus é estar em constante vigilância. Louvado seja Deus. Muitos foram os homens e mulheres escritos na Bíblia Sagrada que viveram a vida inteira dentro do centro da vontade de Deus. Quero destacar Moisés. Todos nós conhecemos a história. Livro do Êxodo, a partir do capítulo 1, nos diz a Bíblia que os filhos de Israel se multiplicaram no Egito. A Bíblia diz também que morre o rei que conhecia José, se levanta outro que não conhecia. E como aquele povo cresceu, os egípcios ficaram com medo, temerosos, porque eram muito mais numerosos praticamente do que os egípcios. Os irmãos conhecem a história. Moisés é um exemplo de um homem que viveu e cumpriu o propósito que Deus projetou para ele aqui nessa terra. Desde o
nesses períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos ele vive uma vida boa, regrada, com riquezas, com conforto, ali no palácio. Os irmãos conhecem a história, que desde o seu nascimento, ele nasce em um tempo difícil, em um tempo em que o rei havia mandado as parteiras assassinarem as crianças, mas nos diz a palavra que elas temeram a Deus e não fizeram, não cumpriram a ordem do rei. Quando ele percebe que a ordem não é cumprida, ele manda outro decreto dizendo que eles deveriam ser lançados nos rios. E a mãe de Moisés então cuida dele até um certo tempo, depois prepara ali um barquinho, uma cestinha, e lança o seu filho sobre as águas. Quando eu ouço esta palavra, quando eu leio esse texto, eu me lembro do que diz o Salmo, dizendo: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Joquebed lançou o seu pãozinho sobre as águas, e Israel colheu o libertador para a glória de Deus. Bendito seja Deus. 40 anos no Egito. O escritor aos Hebreus diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó pela fé. Bendito seja Deus. Depois de 40 anos, depois de assassinar o Egito, ele foge. Passa mais 40 anos em Midian, até o dia em que a glória de Deus no monte o atrai. Estando ele pastoreando, subiu ao monte, e quando ele chega lá, o anjo do Senhor se apresenta em uma sarça que pega fogo e não se consome. Bendito seja Deus. Desde aquele dia, a vida de Moisés jamais foi a mesma. Desde aquele momento, Moisés passa a estar no centro da vontade do Deus eterno. Bendito seja Deus. Ele volta ao Egito, e com mão forte, sinais poderosos realizados pelo nosso Deus, ele tira o povo do Egito. Passa 40 anos com aquele povo no deserto. Olha com grande carga. Moisés cansava. Moisés fazia de tudo para que aquele povo aprendesse a servir a Deus. Bendito seja Deus. Ao ponto do próprio Deus dizer: eu levantarei um profeta semelhante a ti, Moisés. Estou falando de Cristo. Bendito seja Deus. Moisés viveu a vontade e os propósitos de Deus na sua vida. Por que não falarmos de José, de Daniel, de Davi? O mais humilde da casa do seu pai, o profeta chega lá e nem avisa ele. Era desprezado porque era ruivo, de gentil semblante. Alguns que dizem que Davi era rejeitado porque não era filho de Jessé legítimo. Tem essa questão que eu não quero entrar aqui nessa noite. Mas foi esse que Deus escolheu segundo o seu coração. Louvado seja Deus. Talvez você se sente pequeno, insignificante. Talvez o mundo fala que você não vale nada. Mas eu tenho algo para te dizer nesta noite. O Deus que escreveu a tua história tem uma história linda dentro da sua vontade para a tua vida. Bendito seja Deus. Basta apenas você entrar no centro da sua vontade. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, sendo 100% homem, 100% Deus, mas teve que estar no centro da vontade do Pai. Tudo aquilo que Jesus fazia, ele fazia consultando o Santo Espírito. Louvado seja Deus. Ele sendo Deus, talvez não precisaria orar para curar, para ressuscitar, mas ele faz uma oração na frente do túmulo de Lázaro, e depois
desde o seu nascimento até o momento em que ele estava ali naquela cruz, Jesus Cristo foi o maior exemplo daquele que está no centro da vontade do Pai. E o apóstolo Paulo lhe diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Terceiro exemplo que eu quero citar nessa noite é o exemplo do apóstolo Paulo, homem judeu de dupla nacionalidade, conhecedor de toda a lei, pois ele foi criado, ele foi ensinado por um grande sábio chamado Gamaliel. Mas o projeto de Deus para a vida de Paulo não era que ele vivesse como um fariseu cego da lei. A vontade de Deus para Paulo era revelar as riquezas da sua graça. Paulo, a caminho de Damasco, Jesus cerca com um esplendor de luz no caminho, ele cai e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti lutar contra os aguilhões. E ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora eu vou te mostrar o quanto tu deve padecer pelo meu nome. Louvado seja Deus. Sabe o que estava escrito para Paulo? É que ele deveria sofrer, é que ele deveria sofrer naufrágio, ser apedrejado, andar nu, como ele mesmo relata, ser açoitado, ser caluniado. Louvado seja. Livro dos Salmos, capítulo de número 139, nos revela algo tremendo, dizendo que Deus ele nos viu ainda quando ainda não éramos nem ossos, quando ainda éramos uma substância informe. Deus já havia nos conhecido. Louvado seja Deus. Nos diz a Bíblia que no livro dele ele ia escrevendo os nossos dias quando nenhum deles ainda existia. Sabe o que é isso, querido? Deus tem história de vitória para a tua vida escrita. Deus tem vitória, tem história escrita para a tua vida. Deus tem propósito para ti. Louvado seja Deus. E sabe quando é que nós vemos isso, irmãos? Há um ditado que diz que vaso ruim não se quer. Tem pessoas que passam a vida inteira, 40, 30 anos fazendo mal. No decorrer da história, muitas pessoas se vão boas, aos nossos olhos boas, se vão, perdem a vida em um acidente ou morrem de morte natural. E parece que aquela pessoa que só vive fazendo mal não morre nunca. Sabe o que é isso, querido? É propósito e misericórdia de Deus. Quantos e quantos escapes não já tivemos? Quantas e quantas vezes a morte não chegou perto de nós? E mesmo assim nós estamos aqui nesta noite. Sabe por quê? Porque a nossa história ainda não chegou ao fim. Bendito seja Deus. Paulo fica 14 anos no anonimato, 14 anos esquecido. Passou 3 anos no deserto aprendendo. Ele diz que ele teve que se despojar de tudo aquilo que ele havia aprendido com Gamaliel para dar lugar ao poder de Cristo na sua vida. Moisés sai do Egito. A Bíblia diz que ele era instruído em toda a ciência, tudo aquilo tecnológico, posso assim dizer, que havia naquela época. Moisés sabia, conhecia as línguas, conhecia a arquitetura. Bendito seja Deus. E Deus usa esse conhecimento que Moisés adquiriu no Egito, quando ele vai construir o tabernáculo, quando ele vai desenhar a Arca da Aliança. Tudo dentro do propósito e da vontade
são momentos de enfermidade, de doença, de tristeza, de choro, de perda, mas eu digo nesta noite, é vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. O apóstolo Paulo diz que nós devemos em tudo dar graça, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Todas as coisas contribuem, sejam elas boas ou más, mas todas as coisas Deus usa para nos ensinar, para nos forjar, para nos edificar, para nos fortalecer e para o seu nome ser exaltado sobre a terra. Bendito seja Deus. Porém, somente há que pode impedir a vontade de Deus de ser cumprida na sua vida: é você mesmo. É você mesmo. Somos nós mesmos que impedimos o agir de Deus nas nossas vidas. É por isso que os textos, ele manda nós nos convertermos. É por isso que o texto manda nós buscarmos. É por isso que o texto manda nós sacrificarmos o corpo vivo diante de Deus como sacrifício. É por isso. Este é o critério, estes são os critérios para que eu viva a vontade de Deus na minha vida. Esse é o critério para você viver a vontade de Deus para a sua vida. E nesta noite responda para si mesmo: como está a vontade de Deus na tua vida? Será que tu tens sido empecilho? Será que os teus desejos têm sido mais importantes, têm sido mais cuidados por ti do que a vontade de Deus para a tua vida? Bendito seja Deus. O centro da vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável. Ainda que às vezes nós achamos difícil, nós achamos impossível muitas vezes, mas para Deus nada é impossível. Bendito seja Deus. Basta olharmos os milagres maravilhosos que foram realizados e que estão escritos nesta palavra, coisas grandiosas, coisas que aos nossos olhos são impossíveis. Às vezes a gente olha alguém e acha que é impossível essa pessoa se levantar, mas Deus é poderoso. Se estiver na sua vontade, se estiver no seu propósito, se é o teu filho que está no mundo, se é o teu marido que ainda não se entregou a Cristo, creia que a vontade dele vai se cumprir. Aleluia, 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 louvado seja Deus. As suas promessas, sua palavra não volta atrás. Passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra permanece para todos sempre. Bendito seja Deus. E enquanto a igreja estiver no centro da sua vontade, será santificada, louvado seja Deus. Enquanto a igreja estiver no centro da sua vontade, se cumpre o versículo que diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Glorifica o teu Deus nesta noite. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu para ser igreja antes da fundação do mundo para a sua glória. Viva o melhor de Deus. A Bíblia diz que os seus pensamentos para conosco são de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Todas as riquezas da sua graça, todas as riquezas da sua vontade, Ele disponibilizou às tuas mãos nesta noite. Se você quer viver a vontade do Pai, busque a Ele, glorifique a Ele, adore a Ele, e Ele
disponibilizarmos. E Deus, Ele gosta de escolher os improváveis. O filho que mais dá trabalho, se ele der lugar para a vontade de Deus, Deus o levanta com uma unção, com uma glória tão grande, e louvado seja Deus. Basta nos colocarmos no centro da vontade. É essa a vontade de Deus para as nossas vidas, sermos santos e irrepreensíveis, sermos salvos, louvado seja Deus. Deus te escolheu, querido, para uma grande glória, louvado seja Deus. E aquele grande dia vai chegar, querido. É por isso que vale a pena chorar, vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena buscar, vale a pena sofrer por amor dele, porque a glória nos espera. Bendito seja. Tem um só corpo, uma só alma, um seu pensamento, um só espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Temos que estar unidos a Ele, porque a vontade dele se cumpre em nós quando nós nos disponibilizamos e deixamos o Espírito Santo mudar a nossa história. Bendito seja Deus. Viver a vontade do Pai é a melhor coisa deste mundo. Lindas são as histórias de vitória. Todos aqueles que viveram a vontade de Deus jamais estiveram sozinhos. Todos aqueles que viveram a vontade de Deus jamais foram derrotados. Todos aqueles que viveram a vontade de Deus alcançaram testemunho de justiça. Todos aqueles que viveram a vontade de Deus e já partiram estão no céu de glória. E todos nós que nos disponibilizarmos em viver a sua vontade, nos encontraremos com eles no céu de glória. Bendito seja Deus. Continuemos firmes, constantes, com a fé inabalável, sabendo que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Glória, glória a Jesus. Alguém para o Senhor nesta noite que queira entregar a vida para Ele, que compreendeu a palavra, que compreendeu que carece de Deus, aleluia. Alguém afastado dos caminhos do Senhor, venha correndo para os braços do meigo Nazareno. Glória a Deus. Queridos, segundo aqui o nosso roteiro, o irmão Lázaro canta mais uma canção e depois o grupão. É assim que estar aqui